Queridos amigos e irmãos, gostaria de chamar sua atenção para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Abra comigo em Mateus, primeiro Evangelho, no capítulo de número 18. Espero que todos tenham uma cópia da palavra de Deus em sua mão. Se você não tiver, nosso intendente estará alegre em auxiliá-lo com isso. Mateus, capítulo 18, versículo de número 11. Ouça essas palavras com muita atenção. Palavras do Senhor Jesus Cristo, dando a razão porque ele veio a este mundo. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Bem, o nosso título é A Razão porque Deus enviou Jesus Cristo a este mundo. Você já se perguntou isso? Porque Deus precisou enviar a este mundo pecador seu próprio bendito Filho, Jesus Cristo? A resposta está aqui dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu vim, isto é, o Filho do Homem, título que ele dá a si mesmo, eu vim salvar o que se havia perdido. Isso pode ser resumido nessas palavras. Bem, o contexto não é difícil de recordar. Nós estudamos 2 domingos atrás. O contexto é: o Senhor Jesus repreende os discípulos que debatiam entre si a respeito de quem seria o maioral no reino de Deus. E ele informa aqueles discípulos, alguns, entre eles não convertidos ainda, que se eles não nascessem de novo, não veriam o reino de Deus. E é neste contexto que ele declara porque veio a este mundo, porque ele desceu do céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem. Interessante este título, não é? O Senhor Jesus escolheu este título. É declarado a primeira vez a respeito dele no profeta Daniel. O Filho do Homem fala sobre a humanidade de Jesus Cristo, enquanto o título Filho de Deus fala sobre a sua divindade. Assim, ele utiliza estes títulos ao longo do seu ministério, referindo-se a si mesmo. No lugar de dizer, eu vim para isso, ele diz isso muitas vezes, na verdade. Quando ele diz, porque o Filho do Homem veio isto ou aquilo, ele se refere a si mesmo. Ele encarnou, ele tomou um corpo e uma natureza humana. Deus se fez homem com um propósito. E o que ele está dizendo é: Deus desceu do céu, o Filho de Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, tornou-se homem com o propósito de salvar o que se havia perdido. É um título maravilhoso, na verdade. Ele veio salvar. Bem, essa é a sua missão nesse mundo. E é por isso que lhe foi dado este nome, Jesus, que significa salvação de Deus. Assim, ele recebe este nome ao vir a este mundo, Jesus o Salvador, porque foi para isso que ele veio. Agora, isso parece muito simples, muito óbvio, mas há implicações profundíssimas aqui, sérias e muito graves, na verdade. O Filho do Homem veio a este mundo para salvar o que se havia ou o que se tinha perdido. Bem, as implicações são várias. Se ele veio para salvar o que se havia perdido, então deixe-me lhe dizer isso. Jesus Cristo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não veio ajudar os pecadores a melhorarem de vida. Ele veio para salvar. Se ele veio para salvar, ele não veio para reformar o que não tem como ser reformado. Assim, Jesus Cristo não veio a este mundo como um reformador social, queridos amigos. Ele não veio ensinar as pessoas a dividir melhor os bens, a recuperar este mundo colocando uma atadura, um remendo, um esparadrapo moral nas feridas. Ele não veio para isso. Ele veio para um outro propósito. Se ele veio salvar, então veja, ele não veio dar o exemplo de como alguém pode fazer por onde salvar a si mesmo, certo? Esse é o Jesus das Escrituras, o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Eu vim, diz o Salvador, para salvar o que se tinha perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar. Em outras palavras, não era possível que alguém nos salvasse, ou que cada um salvasse a si mesmo, cada um por si, Deus por todos. Não. Ele veio para realizar aquilo que somente o Filho de Deus poderia realizar neste mundo. Salvação de pecadores, o perdão de seus pecados e a salvação da condenação eterna, da morte eterna, para a qual todos nós estamos seguindo antes de conhecer a Cristo. O que é a vida? O que é a vida de uma pessoa? O que é a sua vida, a minha vida, antes de conhecer a Cristo? É um tanto melancólico
definir assim, mas eu não consigo pensar em uma definição melhor. A vida de uma pessoa é nada mais do que um cortejo fúnebre, do início ao fim, em direção à condenação eterna. E o Senhor veio a este mundo salvar pessoas deste destino eterno. A palavra de Deus não diz que nós seremos condenados, mas que nós já estamos condenados. Assim nós já nascemos com uma espada sobre a nossa cabeça, o juízo de Deus, a lei de Deus. E Jesus Cristo veio para alterar isso na vida de uma pessoa que se volta a Ele pela fé. Eu vim salvar o que se tinha perdido. Bem, Jesus Cristo não é um salvador entre muitos. Ele é o único. E você rejeita este remédio, que é Jesus Cristo, e não há outro. Porque Ele veio para este propósito. Assim não há outro que possa cumprir este propósito. Você rejeita este remédio, não há outro remédio. Você rejeita Jesus como caminho para Deus, não há outro caminho para Deus. O destino final é perdição. Ele é o único caminho, o único meio. Ele veio para isso, trazer salvação. Porque o Filho do Homem, Deus se tornou homem, tomou um corpo e a natureza humana, veio salvar o que se havia perdido. É interessante, não é? Por que Ele não fez isso no céu? Por que Jesus Cristo não salvou pecadores neste mundo estando no céu? Porque Ele precisou descer. É isso que está sendo dito aqui. Eu vim. A razão de eu tomar um corpo e uma natureza humana, tornar-me um homem neste mundo, foi porque para lidar com o pecado, eu deveria lidar com o pecado no corpo, na carne. E a maneira de lidar com o pecado e a sua consequência é enfrentar a morte e vencê-la. Mas Deus não morre, por isso Ele tomou um corpo. A consequência do pecado é a morte, é o castigo eterno. Mas Deus não morre e não sofre um castigo eterno. Por isso Ele precisou tomar um corpo para sofrer aquilo que eu devo. Se eu terminar os meus dias nesta jornada aqui deste lado da eternidade, sem o perdão, sem a salvação de Jesus Cristo. Ele precisou se fazer um homem, o Filho do Homem, para representar homens e mulheres pecadores. Por que Ele não viu então um anjo, um intermediário entre Deus e o homem? Porque um anjo não pode tornar-se um homem. Ele deveria fazer-se um de nós, entre nós, como nós, e cumprir a lei de Deus em justiça e em verdade, e assim como um homem, reconciliar o homem, o ser humano com Deus, como um homem que cumpriu toda a justiça de Deus. Para que homens e mulheres como você e eu, através deste homem Jesus Cristo, Filho do Homem, pudéssemos alcançar a reconciliação com Deus. Deus estava na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, reconciliando consigo os homens perdidos. Por isso Ele precisou vir na forma de homem a este mundo. E Ele veio somente com este objetivo, que engloba muitas coisas, é claro. E assim, queridos amigos, nesta noite nós queremos entender o significado disso. O Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. É como um Salvador, então, que Jesus Cristo deseja ser conhecido mais do que como um juiz. Não é maravilhoso que o Filho de Deus deseja que as pessoas o conheçam mais como um Salvador do que um juiz? Ele veio para salvar, recuperar, mas Ele voltará então como um juiz. E Ele já disse isso também. Ele voltará para julgar todas as nações. Assim, queridos amigos, deixe-me dizer isso, talvez sou estranho para nós reformados. Toda pessoa, na verdade, irá conhecer Jesus Cristo. Mas é melhor conhecê-lo como Salvador pela primeira vez do que conhecê-lo pela primeira vez como juiz. Mas todos irão vê-lo. Ele veio para salvar. Ele não veio para te condenar. Já há algo que nos condena. Nossos pecados, a lei de Deus.
nós temos quebrado continuamente. A nossa consciência que nos informa disso. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Salvar o quê? O que se havia perdido. Bem, se perdeu é porque um dia não estava perdido, não é? Algo só se perde porque primeiro foi conhecido e depois se perdeu e não está mais ali. Esse é o ser humano. Quando você estuda um pouquinho sobre a natureza humana, essas capacidades grandiosas que o ser humano tem, você vê algo no ser humano que a Bíblia declara como a imagem do Criador estampada, carimbada no ser humano, a imagem de Deus. Mas logo, ao observar isso, você percebe que algo está errado ali. Você percebe que o ser humano, ao observá-lo, ele não é aquilo que ele foi criado. Ele não é ou não está no lugar onde Deus o colocou. Ele continua um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele não é mais o mesmo. Ele não está mais no mesmo lugar. E é isso que a Bíblia quer dizer sobre estar perdido. Ele não vive para o que foi formado, ele não está mais em comunhão com Deus, ele foi banido da presença de Deus pelos seus pecados, e agora ele vaga pelo mundo, alienado de Deus e perdido. Mas antes ele não estava perdido. Ele estava em comunhão com Deus vivo. E Jesus Cristo, Filho de Deus, veio então a este mundo para salvar o que se tinha perdido. Observe, quando você observa a constituição humana, o ser humano, para além do dia a dia, do trabalhar, comer, tomar banho, vestir-se, remédios, etc., etc., para além deste círculo contínuo da vida material, você percebe algo mais, não é? Você percebe que o ser humano, ele é parte de algo maior, ele não se resume a isso. Por exemplo, há dentro de cada ser humano um desejo de não morrer, claro, quando você está muito bem de saúde, etc. E o medo da morte. Mas a morte é algo natural. Como pode haver medo, temor, tristeza diante da morte? Isso é a prova que a morte não estava lá no início. Ela não foi criada para o homem e o homem não foi criado para morrer. Essa é uma prova de que o ser humano não está aqui apenas para comer, dormir, trabalhar, viver e morrer. Ele não foi criado para morrer, daí o temor, a tristeza da morte. Você analisa a si mesmo como pessoa e você descobre que há dentro de você como que uma outra voz te julgando, te analisando, chamada consciência. Uma consciência moral que analisa os padrões de comportamento em relação à lei de Deus. E você logo percebe que o ser humano não é meramente comer, beber, dormir, trabalhar, viver e morrer, um mero animal, para se alimentar e reproduzir, mas uma alma que foi criada para conhecer o seu Criador. Mas porque o pecado nos afastou de Deus, deste propósito, nós vivemos longe de Deus, de um relacionamento com Ele, e nós nos afastamos voluntariamente do nosso Criador. E assim, nós nos encontramos nesta vida em que nós estamos. E nós não encontramos nesta vida que nós estamos um senso de pertencimento real e de satisfação plena, porque nós vagamos perdidos. Mas quando um homem, uma mulher, se volta a Deus por meio de Jesus Cristo, ele é perdoado e reconciliado com Deus, ele é salvo, ele é recuperado de volta àquela imagem original, àquele propósito original para o qual foi criado. E se eu pudesse ilustrar tudo que eu acabei de dizer, eu usaria de uma parábola. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez para ilustrar o que ele acabou de declarar. Observe. Versículo de número 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá ele, isto é, pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela que foi achada, do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também,
não é vontade do vosso Pai, Criador, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Esta é a ilustração. Isso ilustra você e eu, uma ovelha desgarrada e perdida. O que significa isso? Bem, significa algo espiritual, é claro, estar perdido espiritualmente. Nós não estamos perdidos fisicamente, sabemos muito bem onde nós estamos, temos até o CEP daqui, mas espiritualmente, o propósito para o qual fomos criados, diante de Deus, no que se refere ao final de nossa vida, nós vagamos, perdidos. E o Senhor usa uma mini parábola para ilustrar o ser humano espiritualmente perdido. Perdido, mas tentando viver sua vida neste mundo. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá ele pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Estar perdido como uma pessoa significa não possuir objetivos espirituais. Quando você está perdido, você não sabe a direção, não é? O final. E é isso que está perdido espiritualmente. Você não sabe onde está como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, nem para onde está indo, não há clareza, não há perspectiva, a vida meio que segue. Conforme uma porta se abre, outra se fecha, um vento te empurra para lá, o movimento, você está sendo levado. Talvez nós tenhamos alguns objetivos na vida, uma carreira, uma família, uma aposentadoria, uma casa, um nome, objetivos finais apontando em uma direção, mas estes objetivos são limitados e passageiros. Mas você talvez não tenha objetivos espirituais para a eternidade, um relacionamento com Deus, conhecer o propósito da tua existência, para onde você irá ao final desta vida. E por não ter isso, então você não progride espiritualmente. Isso está perdido. Você passa em certos exames, uma pessoa acumula bens. Mas se você fosse medir, essa pessoa está progredindo, avançando, carreira, financeiramente, intelectualmente, mas se você fosse medir o progresso espiritual dessa pessoa, que não possui um objetivo espiritual, ela não progrediu. Se você tem 30 anos de vida e você não conhece a Deus, você continua tão distante de Deus como aos 15 anos, aos 9 anos, quando você nasceu. Naquilo que é mais importante para a tua existência aqui deste lado da eternidade, você não progrediu. E isso é estar perdido, segundo a palavra de Deus. Estar perdido é doloroso, não é? É decepcionante. Pense sobre esta ovelha da ilustração do Senhor Jesus Cristo. Perdida, andando de um lado para outro, corre, para, tropeça, se machuca, se levanta, se suja, se fere, volta ao mesmo lugar onde estava, não progride. Se você pudesse enviar um drone com uma câmera e controlando aqui com o teu celular, mapear, observar o movimento, o comportamento desta ovelha, você descobrirá que ela retornou ao mesmo lugar dezenas de vezes. Tremendo esforço, quase nenhum progresso. Estar perdido espiritualmente é uma decepção. Você tem esta sensação dentro de si, almeja sentido, significado, plenitude de vida, propósito, mas você não conhece a Deus e o caminho. Então o que você faz? Você começa a peregrinar por um projeto, uma carreira, um novo relacionamento, uma viagem. E logo que isto acaba, é concluído, é alcançado, você se encontra espiritualmente no mesmo lugar, sem real satisfação, com a consciência ainda culpado, sem certeza para além do túmulo. Estar perdido espiritualmente é assim decepcionante. E assim é a vida quando nós vivemos longe de Deus, amigos, estando perdido. Você precisa fazer um tremendo esforço para conseguir algo, juntar algo, ganhos, um pouco de alegria, um pouco de paz. Mas isso vem com muitas decepções. Tentativa, erro, tentativa, erro. Quem sabe
casamento não dará certo? Quem pode dizer que a carreira, no final das contas, trará dissabor e decepção, tentativa, erro para conseguir avançar e alcançar alguma coisa e retornar às vezes ao mesmo lugar? Isso porque a pessoa está espiritualmente perdida. Sem Deus no céu, sem condução de Deus neste mundo, isso está perdido, está alienado, separado de Deus. É triste, não é? Estar perdido. E estar perdido, é claro, é não saber exatamente onde você se encontra na vida, porque se você soubesse, você não estaria perdido, eu não estaria perdido nesse sentido. Eu não sei a razão e o propósito. Você poderia responder essa pergunta? Qual a razão de você ter nascido? E qual o propósito de ainda permanecermos aqui? Se eu não consigo responder esta pergunta, é porque eu me encontro espiritualmente perdido. Está perdido, conforme a idade avança, temores vêm, decepções vêm, limitações vêm. Uma ovelha perdida está debaixo de muitos temores, porque há animais carnívoros, há armadilhas, há caçadores, e assim, queridos amigos, há muitos perigos. Porque a morte nos transfere para o juízo de Deus. Você não tem uma perspectiva na vida quando você está perdido. Eu não sei qual direção seguir, espiritualmente falando. Há muitas vozes, há muitas declarações sobre Deus, sobre o caminho, sobre salvação, mas eu me encontro perdido no meio de tantas vozes. Estar perdido espiritualmente é parecido com alguém, um turista aqui em São Paulo, que usa o metrô pela primeira vez e se perde. E você vê a pessoa ali na frente daquele grande mapa, tentando se achar. E na mente dela, ela está dizendo, onde é que eu estou aqui? Onde é que eu estou nesse emaranhado? Que lugar eu preciso me encontrar aqui para começar a progredir? Assim é estar sem Jesus Cristo na vida. Eu não sei, no meio deste emaranhado de declarações e vozes, para onde eu vou, porque eu não compreendo a mim mesmo. Se eu não conheço e reconheço que eu fui criado por Deus e o pecado entrou em minha vida e eu estou alienado de Deus, eu nunca irei reconhecer que o ponto de início é em arrependimento aos pés de Cristo. Eu permaneço perdido. Ó, queridos amigos, quanta coisa há nessa ilustração do Senhor Jesus Cristo. Se você não sabe onde está espiritualmente, então você deseja muito um mapa, não é? E é isso que a Bíblia é, queridos amigos, é esse mapa. Esse mapa primeiro me diz exatamente onde eu estou diante de Deus, diante da vida e neste percurso da minha vida até o final dela. E a Bíblia é muito clara, precisa, exata. Ela me diz que como um homem, como uma mulher nascido neste mundo, a minha posição espiritual diante de um Deus santo é de um pecador. Ela me diz que se eu permaneço neste lugar, eu só encontrarei condenação. Eu me localizo espiritualmente diante dos olhos de Deus, no mundo criado por Ele, como um pecador aos olhos de um Deus santo. Uma pessoa que se afastou muito dEle para viver os meus pecados, rebelde no coração, como alguém condenado. Mas veja, o que é maravilhoso da Bíblia é que ela não somente me localiza, mas ela me diz em que direção eu devo seguir. E ela diz que eu devo ir a Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar o que se tinha perdido. O cristianismo bíblico é diferente de toda outra religião. É o único texto, a única religião que te diz que você não deve, por si mesmo, fazer nada meritório, nem consegue fazer para salvar-se. Toda outra religião te dirá algo nessas linhas. Se você cumprir estes ritos, então você ascenderá para uma posição espiritual mais elevada e mais pura. Se você repetir estes mantras, ou seguir através desta liturgia, isto te purificará. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: se você começar a tentar a subir nas paredes deste buraco, então você chegará lá. Eu te ajudarei com muita força, de boa vontade. O cristianismo é a única que diz, não é possível sair desta condição.
Deus precisa vir a este mundo, descer neste buraco e te salvar, te colocar nas costas e te salvar. Este é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio salvar, Ele não veio ajudar alguém a salvar a si mesmo. Isso é muito doloroso para o meu orgulho, porque isso me deixa desarmado, inteiramente desarmado de qualquer mérito imaginário, capacidade imaginária de ajudar a Deus, de ter algo em mim, um traço em mim de bondade, de capacidade, não ser tão mal, que atraiu Deus para mim e Ele vai me salvar por causa disso. Isso me desarma, não é? Queridos amigos, perdido. É interessante a palavra, nós não temos uma palavra que traduza o termo grego traduzido aqui como perdido, porque a ideia de perdido é mais do que a ideia de algo que pode ser simplesmente recuperado. Há um limite na ilustração, na parábola aqui, é claro. O termo grego para perdido traz a ideia de algo que é irrecuperável em si mesmo. É como um carro, você tem um seguro e houve um incêndio, deu perda total. Não há como recuperar mais. Ou como um alimento perecível que apodreceu, não há como recuperar, não há como cozinhá-lo novamente, lavá-lo. Esse é o sentido de perdido aqui. Não é a ideia de que eu estou perdido, mas de repente eu posso tropeçar em alguma coisa que abre uma porta e vou seguindo para ver se algo acontece. Não há retorno. Perdido quer dizer condenado, julgado e condenado, esperando a condenação, isto é, a execução, o inferno, a condenação. Assim, eu necessito de algo sobrenatural para me encontrar, para me perdoar, para me salvar. É por isso que Deus precisou vir a este mundo, tornando-se um homem. Porque o nosso pecado é contra um Deus eterno. Ele veio, Deus eterno, a este mundo, fazendo-se homem. Estar perdido. Bom, essa é a condição espiritual de todo ser humano. O ensino da palavra de Deus é que esse é o nosso estado. É difícil receber essa mensagem, não é? Por isso que ela é detestada, odiada. Me dê qualquer outra mensagem, mas não essa. Mas é isso que diz a palavra de Deus. Ele veio para realizar aquilo que nenhum homem poderia realizar por meio de seus acessórios, liturgias, salvar pecadores. Bem, eu me pergunto o seguinte: o que significou para Jesus Cristo, então, vir aqui a este mundo? Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade eu vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Interessante, não é? O Senhor Jesus Cristo é o próprio homem desta parábola. Ele está falando sobre si mesmo, que deixou as suas outras ovelhas em segurança e veio a este mundo. Pense sobre o Senhor Jesus Cristo. Deixou o seu trono na glória e os seus anjos eleitos e desceu a este mundo para salvar o homem perdido e pecador. E humilhou-se, e humilhou-se, e humilhou-se, e sofreu daquela maneira. O que significou para Jesus salvar um pecador? Significa trazer sobre si esta ovelha ferida, mancando, e colocar sobre o seu pecado. Significou para Jesus pegar a minha vergonha, a minha podridão e colocar sobre si e pagar em meu lugar. Significou deixar a sua glória e vir a este fosso chamado humanidade pecadora. Significou colocar-se no lugar desta pessoa que será condenada pela lei de Deus. Significou dor, agonia, vergonha. Significou um amor muito grande por esta ovelha desgarrada. Não há amor maior do que esse, não é? De alguém negar a si mesmo e entregar a sua vida por alguém perdido. Buscou, encontrou e resgatou, tirou de um charco de lama, carregou em seus ombros.
Foi o que significou para ele. Agora, para mim, o que significou para mim ser salvo, resgatado por Jesus Cristo, amigos, ser encontrado, ser resgatado de uma situação de perdido, ser tirado do caminho que conduz fatalmente à morte, ser levado de volta a um lugar de segurança, ser salvo não só da condenação do pecado, mas da consequência da contaminação do pecado. Por si só, cada pessoa é escravo do seu pecado. E nós não conseguimos diagnosticar facilmente isso. Ser liberto de uma enfermidade incurável que é o pecado. Ser salvo da condenação contra os meus pecados que virá. E essa salvação foi o que Cristo realizou. Ser salvo também significa ser trazido de volta ao lar, àquela condição original, quando criado, sem pecados, com o Pai, em comunhão com o Criador, sob o seu olhar e sua bênção. Ser salvo significa isso. E ser salvo significa que, uma vez que Ele me salvou, Ele garantirá a chegada do outro lado, naquele lugar seguro. Mas eu temo que eu possa perder esta maravilha. E que se eu for ao Senhor eu volte a me perder. Oh, queridos, atente para a parábola de estudo, a ilustração é completa. Você não vê este Salvador que resgatou esta ovelha perdida, carregando esta ovelha no seu ombro. Você acha mesmo que depois de ter sofrido tanto para encontrar, resgatar, atar, derramar óleo e vinagre, curar a ferida e jogar sobre si e levar, que se essa ovelha der uma mordida na orelha dele, ele vai pegar essa ovelha e lançar nas pedras? É claro que não. O que aconteceu com a ovelha? Se porventura achá-la, versículo 13, em verdade eu vos digo que maior prazer, alegria tem por aquela do que pelas 99 que são desgarradas. A festa, o filho pródigo voltou, festa. Mas eu temo que eu possa me perder novamente. Você percebeu o que ele fez com a ovelha? Ao trazer a ovelha de volta para casa, ele não fez um churrasco da ovelha para comemorar o resgate da ovelha. Ser salvo é ser resgatado, preservado e trazido ao lar. De outra maneira, não foi salvação, foi meia salvação, que não é salvação nenhuma. Nunca te deixarei, diz o Salvador. Aquele que vier a mim nunca lançarei fora. Mesmo se eu for mal criado, e falhar, e errar, e pecar, sim. Mas Ele é paciente assim. Ninguém tem amor maior do que o do Senhor Jesus. Assim, a verdade do Evangelho é esta. Eu me encontro perdido ao entrar neste mundo. O destino está marcado e é certo, é condenação eterna. O fato de que todos morrem é a prova de que todos são pecadores diante de Deus. Porque se alguém não morresse, seria a prova de que nunca pecou, já que o pecado é a punição, a morte é a punição do pecado. A palavra de Deus vem a mim e me diz o estado em que eu me encontro, diante de muitas vozes contrárias, revela o Salvador, o caminho de salvação, e aponta este caminho. O que envolve ser salvo? Bem, eu estou adicionando agora a ilustração. Não está ali, mas a partir de outras parábolas eu posso adicionar. Envolve a ovelha berrar por socorro. Envolve arrependimento, queridos. Trazendo para a realidade espiritual um pecador diante de um Deus santo, que proveu um Salvador, requer o arrependimento deste pecador e confiança e dependência deste Salvador. Arrependimento de pecados. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, coloca este arrependimento de pecados
da seguinte maneira, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, ou seja, que vem de Deus, pela vergonha do pecado, isto é, ela opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Arrependimento. Eu vou a Deus, eu derramo diante dele a minha confissão, eu reconheço a minha perdição, eu me perdi, eu me afastei, eu desejei me perder, eu me escondi para viver os meus pecados e o resultado foi que eu não consigo mais voltar. Senhor, me salva, me perdoa. E salvação envolve também fé no Salvador. Por exemplo, mudando a ilustração, eu estou afundando. E ele lança para mim o salva-vidas. Eu preciso agarrar esse salva-vidas, crendo que eu serei trazido para a margem. Mas se eu disser, será que esse negócio vai me salvar mesmo? Já foi provado em alguma outra água? Será? Posso ter certeza? Não sei não, vou tentar continuar com um braço nadando até a beira. Você percebe? Vai chegar um momento em que nós iremos afundar e ser salvo exatamente isso. Eu só sou salvo quando eu entendo que eu não tenho mais recursos. E aí o coração clama por este Salvador. Ser salvo envolve um clamor da alma de um pecador consciente que está condenado e que roga misericórdia, perdão e salvação a Deus, baseada no que o seu Filho Jesus veio fazer este mundo. Mas se em tua mente você insiste em lutar com esta verdade que é dolorosa, que o orgulho não gosta, e diz a si mesmo, eu não sou esse pecador, eu não sou esse pecador. Então eu sou autorizado e obrigado a lhe dizer que Jesus Cristo então não veio para você, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Se eu digo que eu não sou um pecador diante de Deus, então a obra de Jesus Cristo não tem qualquer parte para mim, porque Ele morreu no lugar de pecadores. Se eu insisto que eu posso agradar a Deus e chegar ao céu baseado em algum valor moral que há em mim, eu não tenho a intercessão deste advogado diante do juiz, porque a Bíblia diz que Jesus intercede por pecadores. Assim, querido amigo, fugir desta verdade, negacionismo espiritual, é suicídio espiritual, porque Ele não veio para te condenar, mas Ele veio para salvar o que se havia perdido. E para ser salvo é necessário reconhecer sua perdição espiritual e clamar por esta salvação, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que te mantém perdido espiritualmente? Qual é a desculpa? Qual é a razão? A palavra de Deus traz isso à tua consciência? É o orgulho? É a insistência de que você não é um grande pecador diante de Deus? Querido amigo, é tão maravilhoso perceber a mensagem do Evangelho. Não é uma mensagem que me diz, eu estou caindo em toda velocidade num precipício, escorregando em toda velocidade para esse precipício. A mensagem do Evangelho não diz, e agarra numa árvore, numa planta, numa pedra, faz um esforço. Não. A palavra de Deus, na verdade, te empurra com mais velocidade e diz, se joga. Mas como assim? Exatamente isso. Aquilo que você nega e não quer reconhecer, ela diz, você precisa reconhecer isso e dizer, eu estou afundando, Senhor. Eu irei afundar. Eu estou perdido, Senhor. E eu irei me perder. Porque foi para estes que Jesus Cristo veio, para salvar o que se havia perdido. E se você se encontra nesta situação e reconhece isso dentro de si mesmo, então tenha certeza que Ele se coloca e intervém e diz para você, vinde a mim.
clame a mim, e Ele te responderá. O clamor de um coração perdido nunca rejeitará o Senhor. Faça isso, vá a Ele, confesse e clame, e Ele te salvará, e você sentirá os braços do Senhor te resgatando da morte, te conduzindo através deste deserto e te trazendo para a vida eterna. É uma promessa de Deus que se fez homem e não pode mentir. Vamos orar juntos ao Senhor. Ó Senhor Deus, maravilhoso Deus, grande, imensa é a salvação que o Senhor enviou. É santa, é gloriosa, é temerosa para o pecador que a rejeita e é vida para o pecador que a abraça. Nesta noite te agradecemos por ler e meditar nestas palavras do próprio Salvador, que urge e insta com nossas almas a nos voltar a Ele antes que seja tarde e termos que encontrá-lo como juiz e a ira de Deus sobre o pecado, sobre o pecador. Faz-nos entender que o Teu Filho veio para salvar e nós somos estes que carecem desta salvação. Ajuda-nos, Senhor, e leva-nos a Cristo. É o que rogamos em nome do Senhor Jesus e para o Teu louvor. Amém.